E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre muita coisa mesmo, inclusive a questão do jogo de ontem do São Paulo, tentar entender de quem foi a culpa da eliminação do Tricolor ontem na Copa do Brasil. Vamos falar sobre o empréstimo do Henrique do Carmo para o PSV da Holanda e falar também sobre a saída do goleiro Jandrei, né? Fica comigo aí que tem muito assunto pra gente conversar hoje. E aí, torcedor Três Cores, Matheus Menezes aqui, seja muito bem-vindo ao canal Estação Tricolor, sem muito enrolação, simbora pro vídeo. Primeiro assunto que eu queria falar com vocês de forma bem rápida, bem objetiva, sobre a camisa 3 de São Paulo. Já falei no vídeo anterior, eu vou até deixar aqui no card para vocês quiserem assistir sobre essa camisa. E hoje saiu na imprensa que a camisa saiu com erro. Pasmem comigo, um erro na camisa, só provando assim a incompetência do São Paulo. O São Paulo não tem capacidade de aprovar um detalhe na camisa, aprovar, saiu com erro no tempo exato que o Rogério Ceni fez a defesa no Mundial de Clubes. Os próprios torcedores notaram isso e fez toda a pressão em cima do São Paulo. O São Paulo já solicitou a mudança no New Balance, né? Falar o que disso? Falar o que dessa incompetência dessa diretoria que não faz nada correto, é apenas mais uma diretoria que entra no São Paulo e só comete erro, comete falha, comete tudo que a gente pode imaginar, assim, e por isso que o São Paulo acaba ficando na situação que tá, né? Sobre o empréstimo do Henrique do Carmo, eu queria falar com vocês. Para quem não sabe, Henrique do Carmo é um jovem da base de São Paulo, muito promissor, atacante ali liberado de campo, já fez jogos pela equipe profissional, se não me engano, 3 jogos esse ano pela equipe profissional, e às vezes que eu me lembro que ele entrou muito bem na partida. Inclusive, no último jogo que ele entrou, fez uma grande partida, assim, para a idade dele. Um jogador que se sentiu bem à vontade com a camisa do São Paulo, dentro do Morumbis. E simplesmente o São Paulo vai emprestar mais um jovem talento da equipe, podendo utilizar ele no time de cima. A gente sabe que ele pro São Paulo é curto. Não sei por que o São Paulo não aproveita alguns garotos da base ali. E o Henrique do Carmo é só mais um, né? Mais um que vai se embora para a Holanda agora, para o PSV. Empréstimo provavelmente vai ser comprado por esse time, porque o valor dele foi fixado muito baixo. A outra vez que saiu a atualização do valor desse jogador, o São Paulo tava pedindo 8 milhões de euros nele. Para um jovem promissor da idade dele de 21 anos, no mundo do futebol você sabe que é pouco dinheiro, né? É só comparar a venda do Estevão, lógico que o Henrique não está no nível do Estevão, mas compara a venda do Estevão para a venda do Henrique, para o valor do Henrique do Carmo, é uma vergonha, né? Por que não aproveitar esse jogador, tentar fazer com que ele renda mais em cima? Só está precisando de dinheiro, eu sei. E agora com a eliminação da Copa do Brasil, perder esse recurso na classificação e cada vez mais precisando de dinheiro, não vai conseguir bater a meta esportiva de quartas de final da Copa do Brasil, nem financeira, nesse sentido. Mas acredito que dá para segurar um pouco mais o Henrique e até aproveitar ele mais no time de cima, né? Outra notícia que saiu hoje na imprensa foi o empréstimo do goleiro Jandrei. O Jandrei, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, sobre a partida de ontem. E o Jandrei vai estar indo para o Juventude até o final do ano. O Juventude demonstrou interesse e pela matéria que eu vi no GE, o Jandrei já estava negociando com o Juventude junto com o São Paulo já 2 semanas ou foi há 2 meses, não me recordo agora. Você já estava negociando para que utilizar o Jandrei, né? Utilizou o Jandrei no jogo de ontem e deu no que deu, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E graças a Deus nós não vamos ver esse goleiro vestindo mais a camisa do São Paulo. Acredito que ele não retorna, né? Já sabe o motivo, não vai retornar para o São Paulo. A torcida já está de saco cheio desse goleiro. A gente espera que os goleiros da base possam ser mais utilizados agora com a saída do Jandrei. E vamos agora para o tema principal desse vídeo, que é os responsáveis pela eliminação de ontem. Eu queria apontar alguns nomes aqui e tentar comentar para saber sua opinião, o que é que você acha se foram realmente os responsáveis por a eliminação do São Paulo ontem. O primeiro nome que eu queria comentar com vocês é o nome do árbitro, que é o Felipe Fernandes de Lima. A arbitragem ontem, para me comprometer o resultado do jogo, a gente já poderia notar já no começo do primeiro tempo que com 30 segundos do jogo ele já deu um cartão amarelo pro Bobadilha, um cartão amarelo totalmente desnecessário ali no começo do jogo, uma falta que não foi para amarelo, e já estava demonstrando assim o que ele estava tendenciando para o decorrer da partida, né? E esse ato acabou dando o cartão vermelho pro Rafael. Todo mundo aqui acompanhou o jogo, o Rafael saiu na bola e as imagens são muito claras, assim, não teve toque nenhum no Rafael e o árbitro simplesmente expulsou ele, aplicando a regra do último homem ali, fazendo a falta,
mas o Rafael não encostou no jogador do Atlético Paranaense. Era para, inclusive, ser dado uma simulação ali e ter dado cartão amarelo para o jogador do Atlético. O VAR nem chamou, ninguém sabe se o VAR falou. Acho que vai sair os áudios ainda, a CBF vai divulgar os áudios desse jogo. E o árbitro simplesmente ele não foi olhar o VAR, não teve interesse de olhar, que se tivesse ido, com certeza veria que não foi falta ali, seria simulação do jogador do Atlético Paranaense, né? Então, para mim, o árbitro foi um dos responsáveis dessa eliminação de ontem. E se não, posso dizer um dos principais responsáveis, porque o principal para mim, eu vou falar um pouco mais para frente. O Crespo, para mim, teve a culpa em dois sentidos. O primeiro sentido, assim, se a gente for olhar, teve a expulsão do Rafael, lógico. O São Paulo, para mim, foi um time que conseguiu segurar as pontas ali até onde deu, com -1 em campo, né? E o Crespo cometeu para mim o primeiro erro dele quando ele fez a substituição no segundo tempo, tirando o Ferreirinha e colocando o Pablo Maia. O time do São Paulo ficou recuado demais. O Luciano não é centroavante, não ficou lá na frente. E o São Paulo acabou chamando o Atlético Paranaense para cima. Foi quando sofreu o gol do Atlético, né? E depois ele tentou corrigir colocando o Gonçalo Tapia no time já no final do segundo tempo. O São Paulo tentou segurar como pôde ali o resultado 1-0 e conseguiu segurar até o final. E o segundo erro para mim do Crespo foi a escolha dos jogadores para bater as penalidades, né? Tanto o jogador ali no time que estava em campo poder bater, tipo um Pablo Maia. Pablo Maia é um bom cobrador de pênaltis. Teria o Alan Franco também, que é um jogador importante, um jogador experiente. E colocou, por exemplo, ali para bater, colocou Sabino. Para quem não sabe, o Sabino era cobrador de pênalti quando jogava no Sport. Ele é um bom cobrador de pênalti, mas ontem ele, com aquele pulinho dele, que eu não entendo aqueles pulinhos que esse jogador dá antes da cobrança de pênalti, desequilibrou totalmente ali e cobrou achando que é um craque, achando que é o quê? Um Neymar da vida. Chutou em cima do goleiro. O São Paulo simplesmente consagrou o goleiro do Atlético Paranaense ontem, né? Depois o Gonçalo Tapia, ninguém nunca viu ele cobrando pênalti. E acredito que ele, como atacante, teria essa manha de cobrar o pênalti e bateu também muito ruim. E o terceiro, para nossa infelicidade, Jandrei. Porque o Jandrei, um jogador aquele goleiro, foi cobrar um pênalti tão importante. Se ele tivesse feito o gol, talvez não teria sido feita a diferença para a classificação do São Paulo. E como ele perdeu, foi pior ainda. Três defesas do goleiro do Atlético Paranaense fez. São Paulo não treinou pênalti, não treinou pênaltis. E para mim isso entra no erro também do Crespo, a questão do treinamento das penalidades. Porque com o gol sofrido no Morumbi na semana passada, era para o São Paulo se atentar que podia sofrer um gol, perder de 1-0, como aconteceu lá em Curitiba, e o São Paulo acabar precisando ir para os pênaltis com o Atlético. E com isso, era importante ter treinado muito pênalti esses dias aí que o São Paulo teve esses 2, 3 dias para treinar, né? Para mim, mais um erro do Crespo ontem. A terceira pessoa que eu acho que é o menos culpado dessa eliminação, mas eu quero citar ele aqui, é o goleiro Rafael. O Rafael, ele, para mim, ele não precisava ter saído como ele saiu na bola. O árbitro já estava tendencioso ali a marcar qualquer tipo de falta. O Arboleda perdeu, o Arboleda não conseguiu acompanhar o atacante ali na defesa. O Rafael saiu todo destrambelhado ali pra em cima do jogador do Atlético Paranaense. Desnecessário que que a bola ainda estava um pouquinho longe, distante da área, e acabou fazendo aquela falta desnecessária e a expulsão, né? Então, para mim, o Rafael teve um pouco de culpa da eliminação de ontem, sim. E a culpa maior dele, para mim, foi ter proporcionado que o Jandrei entrasse no lugar dele, fosse o jogador e fosse o goleiro no restante da partida, né? Um goleiro que não faça um pingo de confiança. A quarta pessoa, para mim, e a mais responsável por essa eliminação do São Paulo, é o próprio Jandrei. Meu povo, que goleiro ruim é aquele. Eu já falei até no vídeo do Atlético Paranaense na semana passada, você pode até conferir aí no meu canal. Olha, preste atenção como o Jandrei corre quando a bola tá transitando na área. Ele fica correndo meio um louco, meio que loucamente ali como uma barata tonta. Você não sei se você já vê como uma barata fica assim, desnorteada. E ele não sabe correr, ele corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro e fica, dá aquele desespero de quem tá assistindo ali. É um goleiro fraquíssimo. Nenhum dos goleiros do racha que eu jogo é tão ruim quanto o Jandrei. Graças a Deus, como eu falei no começo do vídeo, ele tá indo embora pro Juventude. A gente espera que ele não retorne mais pro São Paulo, porque é um goleiro que não tá no nível do tricolor, né? E pra completar com chave de ouro aí, foi bater o terceiro peito do São Paulo e bateu daquele jeito, né? Minha gente, pelo amor de Deus, que goleiro fraco.
Goleiro fraco. Quando eu olho pra. Não, eu não tô falando da pessoa Jandrei, mas do profissional, do goleiro Jandrei. Que a gente não tá aqui pra criticar pessoalmente os jogadores, né? Que a gente não conhece, a gente não sabe, mas a gente, como torcedor, a gente tem o direito de criticar a atuação do time em campo, né? E pra mim, o Jandrei ontem foi, mais uma vez, o pior em campo. Mais uma vez, um jogador que não passa confiança nenhuma. E no gol ele teve culpa sim, porque se você for prestar atenção a forma como ele se esticou no gol, ele meio que recolheu o braço. E aquilo ali é inadmissível para um goleiro que defende a camisa do São Paulo Futebol Clube, né? E por último, o nosso queridíssimo, maravilhoso, glorioso presidente Júlio Casares. Logicamente que eu estou sendo irônico em relação a isso, né? Porque como é que um presidente desse, um homem que lidera um clube como o São Paulo Futebol Clube, renova o contrato de um goleiro como o Jandrei até 2028, sem explicação nenhuma. Um cara que faz uma gestão dessa sem transparência nenhuma, ele age pela a pressão, assim, pela popularidade dele. É um cara que tá ali no São Paulo, ninguém sabe a competência. A gente não tá vendo que esse cara não tem competência para dirigir um clube como o São Paulo. Monta um elenco desse, demite treinador e contrata treinador e não tem uma diretoria ao redor dele fraquíssima, que ninguém sabe o que é que cada um faz ali ao certo. Para mim, esse é o principal responsável, ele e todos os outros que passaram pelo São Paulo nesses últimos 10 anos, 10, 15 anos, são responsáveis pela situação que o São Paulo está hoje, né? E, inclusive, a classificação de ontem, a gente pode colocar, assim, isso nas costas dele. Beleza? Galera, é isso. É isso, é sempre ruim perder, né? Mas eu acredito que essa eliminação do São Paulo, o ponto positivo é que o São Paulo vai poder focar mais na Libertadores, vai poder focar mais no Brasileirão. E a Copa do Brasil fica como um torneio alternativo para a gente tentar talvez no ano que vem. Mas eu acho que esse ano a gente tem que focar em um torneio como a Libertadores, por exemplo, para que comece a melhorar as finanças do São Paulo, que o São Paulo comece a figurar melhor no cenário nacional e internacional, que é o cenário onde São Paulo nunca deveria ter saído. Beleza? Então, galera, se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve, ativa o sininho aí para receber notificações e dá um like nesse vídeo, né? Para que ele chegue para mais pessoas e eu possa continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E comentar aí embaixo o que é que você achou de tudo isso que eu falei aqui. Você concorda comigo, discorda? Comenta aí embaixo, quero saber sua opinião, beleza? É isso, galera. Fui!